texto bíblico, os discípulos, ou seja, da cidade de Antioquia, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Ou seja, esta oferta enviada pela igreja de Antioquia aos irmãos que estavam passando por dificuldades lá na Judéia, essa oferta foi entregue nas mãos dos líderes da igreja de Jerusalém, dos presbíteros, para que fizessem a devida distribuição. Esse texto é muito importante porque é a primeira referência aos presbíteros cristãos, aos anciãos cristãos no Novo Testamento. O texto informa que nos dias do imperador Cláudio, fato este ocorrido no ano 47, houve uma grande fome em todo o mundo, que deixou muitos crentes da Judéia em uma situação de penúria. E assim, conforme vimos, os cristãos de Antioquia resolveram socorrer esses irmãos carentes, enviando aquele donativo aos presbíteros de Jerusalém por meio de Saulo e Barnabé. Isso nos mostra que esses presbíteros eram os representantes oficiais da igreja. Mas existe uma segunda questão muito importante que nós vemos associada aos presbíteros no livro de Atos dos Apóstolos, que é o fato de que eles julgam questões doutrinárias, questões mesmo teológicas. Isso está na famosa passagem de Atos 15, onde nós temos a narrativa daquilo que se convencionou chamar o Concílio de Jerusalém. Diz o texto, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Nessa famosa passagem, os presbíteros ocupam uma posição muito mais destacada do que na passagem anterior. O texto nos mostra que uma nova e próspera igreja havia surgido em Antioquia da Síria. Igreja essa composta de judeus e gentios. Acontece que alguns judaizantes, ou seja, cristãos ainda excessivamente presos à lei de Moisés, desceram da Judeia para Antioquia e disseram aos crentes gentios que eles só poderiam ser salvos se recebessem a circuncisão. Depois que Paulo e Barnabé tiveram uma grande discussão com eles, resolveu-se levar o assunto aos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Estes se reuniram e debateram longamente a questão, tomando por fim uma decisão sábia e ponderada que foi comunicada por escrito à igreja de Antioquia, restaurando a paz naquela comunidade cristã. Atos 16:4 mostra que durante a segunda viagem missionária, Paulo e Timóteo transmitiram às igrejas fundadas na viagem anterior essas importantes decisões dos apóstolos e presbíteros de Jerusalém e que houve assim grande alegria e grande alívio por parte daquelas igrejas ao receberem essas decisões tão importantes. O texto de Atos 15 mostra claramente o papel de liderança, deliberação e orientação espiritual exercido pelos presbíteros da igreja mãe, ao lado dos apóstolos. Eles ouvem e julgam questões doutrinárias, ajudam a resolver conflitos, protegem a igreja de falsos mestres e assumem responsabilidade pelas doutrinas ensinadas pelos membros do seu rebanho. Portanto, eles devem ser homens sadios no juízo e conhecedores da verdade. Uma terceira referência aos presbíteros cristãos, aos anciãos cristãos no livro de Atos, nós encontramos no capítulo 21, onde os vemos oferecendo conselho, dando orientação e resolvendo também conflitos. Em uma nova visita de Paulo a Jerusalém, que ocorreu por volta do ano 57, surgiu uma questão explosiva. A acusação inverídica
de que Paulo estava ensinando os cristãos judeus a desprezarem a lei de Moisés. Os presbíteros, como líderes da igreja, trataram do problema de maneira sábia e criteriosa. Eles conceberam um plano, que está descrito nos versos 23 a 25, mediante o qual Paulo pôde negar publicamente as críticas falsas, e os presbíteros puderam, ao mesmo tempo, manter a sua deliberação anterior sobre a salvação dos gentios e a coexistência pacífica entre judeus e gentios. Mais uma vez, portanto, fica evidente a importância do colegiado de presbíteros na liderança da igreja. E agora passamos a considerar, então, os presbíteros encontrados não mais nas igrejas de cristãos judeus, mas nas igrejas cristãs que surgiram entre os gentios. Vemos claramente no livro de Atos que, além dos presbíteros judeus, havia também, a esta altura do desdobramento da vida da igreja, presbíteros já nas igrejas formadas entre os gentios. A primeira dessas referências se encontra em Atos 14, 23, onde se diz que no final da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé promoveram a eleição de presbíteros em cada uma das igrejas que eles haviam estabelecido e que estavam localizadas nas cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Diz a passagem textualmente que, promovendo-lhes Paulo e Barnabé em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Essa é a primeira vez que se fala a respeito da instituição do presbiterato em igrejas locais. Fica claro que os missionários, orientados pelo Espírito Santo, entenderam que essa era a melhor forma de governo para as novas comunidades cristãs. Conclui-se também que essa prática foi seguida em todas as igrejas que Paulo fundou. Essa é uma conclusão bastante legítima que podemos tirar desse texto. Como também acontecia nas igrejas fundadas pelos seus colaboradores, como foi o caso de Tito em seu trabalho na ilha de Creta. Devido ao seu ministério itinerante, Paulo entendia a importância estratégica da nomeação de presbíteros que pudessem cuidar das novas igrejas que iam nascendo. Ao instalar presbíteros em cada igreja, Paulo simplesmente seguiu a prática da igreja de Jerusalém e de outras congregações cristãs judaicas, como era o caso daquelas igrejas ou daquela igreja a qual está ligada a epístola de Tiago. Paulo escolheu essa forma de liderança coletiva por meio dos presbíteros e não uma liderança individual, por entender que ela melhor se adaptava à natureza das igrejas cristãs locais. A palavra grega keirotonel, que é traduzida nesta última passagem por promover a eleição, sintetiza, portanto, todo esse processo de selecionar, examinar e instalar estes líderes. Certamente a passagem mais importante sobre o presbiterato no livro de Atos, e talvez em todo o Novo Testamento, é Atos 20, 17 a 38. Esse texto contém o discurso de despedida de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, reunidos em Mileto, no final da última viagem missionária do grande apóstolo. Paulo mostra a esses líderes duas coisas importantes: quem eles são e o que Deus os chama a realizar. Isso está principalmente no versículo 28 desse capítulo 20 de Atos. Ele também fala do seu próprio trabalho entre eles, como um exemplo e uma inspiração para estes líderes. Gostaríamos de destacar alguns aspectos desta passagem tão importante